Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Evangelho de Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Ao iniciar o tempo da Quaresma, que nos prepara para celebrarmos a Páscoa da ressurreição do Senhor, a Igreja nos convida neste primeiro domingo quaresmal a considerar a realidade das tentações. Ao falar das tentações, Marcos é mais sucinto do que os outros evangelistas, Mateus e Lucas. Ele se limita a dizer: o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Também Jesus submeteu-se às tentações. Não foi poupado delas, não somente para servir de exemplo para nós, mas para demonstrar que o Filho de Deus travou uma grande luta para poder ser fiel ao que o Pai exigia dele. Em primeiro lugar, chama a nossa atenção o fato de Jesus ter sido conduzido pelo Espírito ao deserto. O deserto é o lugar da provação. Durante 40 anos, o povo de Israel peregrinou pelo deserto, conduzido por Moisés e Arão, até alcançar a terra prometida. Jesus ficou no deserto 40 dias. O tempo da Quaresma são 40 dias, para nos permitir reviver a experiência do deserto. O deserto é o lugar onde podemos encontrar a liberdade, recuperar nossa condição de filhos, vencer toda a escravidão que espezinha nossa dignidade. Na sua mensagem para a Quaresma neste ano, o Papa Francisco diz que a Quaresma é o tempo da graça em que o deserto volta a ser, como anuncia o profeta Oséias, o lugar do primeiro amor. Nós podemos afirmar que o tempo quaresmal é para nós cristãos o tempo de entrar no deserto para ouvir o Senhor. Ele volta a dizer para nós: tu és o meu filho amado, e não haverá para ti outros deuses na minha presença, para nos libertar dos ídolos que escravizam. As tentações para nós hoje, como diz o Papa Francisco na sua mensagem para o tempo da Quaresma, se traduzem em poder tudo, ser louvado por todos, levar a melhor sobre todos. Todo ser humano sente dentro de si a sedução desta mentira. É uma velha estrada. Assim podemos apegar-nos ao dinheiro, a certos projetos, ideias, objetivos, à nossa posição, a uma tradição, até mesmo a algumas pessoas. Em vez de nos pôr em movimento, paralisar-nos-ão. Em vez de nos fazer nos encontrar, contrapor-nos-ão. Esses breves versículos do Evangelho nos fazem pensar em Adão. Jesus vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Fiel ao projeto do Pai, Jesus recupera o paraíso perdido. Nos abre a possibilidade de viver neste mundo em harmonia com a criação e em comunhão com Deus. Vamos percorrer o tempo da Quaresma, peregrinando no deserto deste mundo, atentos às tentações para não sermos ludibriados por elas.
A campanha da fraternidade deste ano nos fala da amizade social, tendo como inspiração a carta encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco. A Igreja do Brasil nos convida a vivermos os exercícios quaresmais sensíveis aos apelos do Evangelho. Vós sois todos irmãos e irmãs. A pior tentação é aquela que nos divide, nos isola, nos torna indiferentes diante da beleza da fraternidade, diante do sonho de Deus, de que vivamos como membros de uma mesma família, irmãos e irmãs uns dos outros. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.